Fala, meu povo, tudo bom? Vocês? Felipe aqui, trazendo para vocês nossa última aula de histologia. Como que pode isso? Nossa quinta aula. Falaremos hoje sobre tecido nervoso, sinapses, impulso nervoso, células da glia. Vamos lá? Aí. Então, ó, último círculo nosso. Amém, gente. Tum. Vamos agora começar, então, né? Ó, tanta coisa que a gente já viu. Que é isso? Ó, até demorou para chegar ali no computador. Mas vamos lá, né? Tecido nervoso. Tecido nervoso ele vai surgir na mesoderme também e vai ser como fala? E vai ser composto majoritariamente por neurônios e células da glia. A gente vai ver que as células da glia vão ser células de suporte para os neurônios, que vão ser as principais células do tecido nervoso, uma vez que eles realizam a transmissão, recepção e processamento dos impulsos nervosos. E esse é a principal função do tecido nervoso, é a percepção de estímulos e a transmissão dos impulsos nervosos. Então, ó, os neurônios, como a gente já falou, são essas células responsáveis pela recepção dos estímulos, pela transmissão deles e também pelo processamento deles. Ou seja, mandando para o nosso cérebro as informações, fazendo as sinapses, ligando nossa memória e tudo mais. A estrutura do nosso neurônio, né? Ele vai ser composto por duas partes primordiais, né? O corpo celular, que é essa parte daqui, e o axônio, que seria essa parte daqui. O corpo celular vai ser composto, né, por dendrítios, que seriam essas partezinhas daqui. O corpo celular também pode ser chamado de pericárdio. O axônio, ele já vai ser essa outra parte daqui. Normalmente essa é a imagem que vocês mais vão encontrar de neurônios. Porém, não tem nada, não tem regra nenhuma, isso não é um fato, né, que o axônio é maior que os dendritos. Os dendritos podem ser até do mesmo tamanho que o axônio, não tem nada que impeça isso. Mas, normalmente, os livros e tudo representam dessa forma o nosso neurônio. Aí o neurônio, essa parte final aqui dele, vai ser chamada de telodendro, vai ser a terminação axônica, e os botões sinápticos, que neles que vão ocorrer a nossa sinapse. Isso a gente vai ver no final dessa aula. Alguns neurônios vão ainda poder ter as bainhas de mielina. Vão ser neurônios mielinados. Mielínicos, perdão, mielínicos. Alguns neurônios vão ainda poder ter a bainha de mielina. Esses neurônios vão ser neurônios mielínicos. Se não tiver, ser neurônios amielínicos, né? O prefixo A vem de sem. E essa parte entre bainha de mielina é chamada de nódulo de Ranvier. Isso a gente vai ver certinho o que a bainha de mielina vai fazer, né? Mas vamos ver agora, na verdade. A bainha de mielina ela vai ser uma estrutura lipídica, ou seja, isolante térmico. Lembra dessa propriedade dos lipídios, né? Ou seja, vai chegar aqui o nosso impulso nervoso elétrico, né? Tem que lembrar disso, que ele está relacionado com diferença de potencial, eletricidade. Vai, ó, saltar a bainha de mielina, fazendo com que acelere a como que fala? Acelere a propagação desses impulsos nervosos, a, como fala? A transmissão deles, né? E ela vai poder, ela é uma parte da membrana citoplasmática de algumas células. A gente vai ver que no sistema nervoso central essas células são o oligodendrócito e no sistema nervoso periférico a célula de Schwann. E apenas vertebrados possuem a bainha de mielina. Isso daqui é muito importante ressaltar. Chegou e falou, não sei o que, uma formiga tem bainha de mielina? Falso, não tem, né? Como fala? Um polvo tem bainha de mielina? Não tem. Já falamos. É muito importante ressaltar também que o nosso neurônio ele vai precisar de muitas mitocôndrias, uma vez que ele vai estar sempre fazendo transporte ativo para manter o potencial de repouso, como fala, uma parte a parte interna da membrana com menos energia do que com com menos energia comparada à parte de fora. Isso daí a gente vai ver certinho quando a gente for ver impulsos nervosos, né? Vai ter que ter também um retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi bem desenvolvidos, uma vez que eles vão estar tendo que produzir neurotransmissores
e formar vesículas para eles, para que ocorra a sinapse. E também, uma parte importante de ressaltar é que nosso retículo endoplasmático liso também pode ser chamado de corpúsculo de Nissen. Isso, não sei falar direito, me perdoem, gente. Mas vamos lá. Classificação dos nossos neurônios. Eles podem ser multipolares, bipolares ou pseudo-unipolar. E esse pseudo-unipolar também vai ser chamado de célula em T. Por que parece um T? Nossa, povo criativo nessa fala. Mas os multipolares eles vão possuir muitos dendritos e apenas um axônio. Então, aqui eu trouxe essa imagem para vocês, ficou meio cortado, porque as imagens são muito ruins de achar do neurônio multipolar e tal. Mas aqui, vocês conseguem perceber muitos dendritos. Eu não sei se o axônio vai estar para cá ou para cá, porque a imagem está cortada. Mas eu imagino que seja uma dessas duas partes daqui. Aí pode ser, né, tanto dessa forma, como dessa daqui, com um dendrito mais longo. O bipolar vai possuir um dendrito e um axônio. Aqui, olha, a gente vê o nosso axônio pelos botões sinápticos. É importante ressaltar isso para você conseguir identificar numa prova que te lançar a imagem do neurônio, pedir para você identificar ele, as partes dele, tudo mais. Aqui, ó, nosso dendrito, um só, porque sai apenas uma parte dele do nosso corpo celular, né? Já em T, é tipo uma bexiguinha, um balão d'água. Você botou um cabo de vassoura aqui, o balão d'água te pendurou, ficou aqui pesando. Vai estar tipo o nosso corpo celular nele aqui. Aí vai sair uma ramificação que vai bifurcar, né? Vai se dividir em um dendrito, tá difícil de falar dendrito hoje, credo, e um axônio. Aqui, olha, nossa, esqueci de mostrar, né? Nosso neurônio bipolar e nosso neurônio, e aqui é a nossa outra parte dele, nosso axônio. Vocês veem que, tipo, possui sim alguns dendritos saindo aqui, mas muitos poucos. Eles são primordial. Não, esquece essa palavra. Mas você percebe que majoritariamente um só saindo para os dois lados. Né? O nossa célula em T, os nossos pseudo-unipolares, também vão ser assim. Tem uma parte daqui seguindo. E aqui, vocês veem que tem um dendrito, mas maioria não, né? Você consegue ver que é bem perceptível essa bifurcação do neurônio. E é muito importante falar dessa parte, que os neurônios eles não vão sofrer mitose, ou seja, não vão se multiplicar. Ou seja, sofreu uma perda de neurônio, você teve uma fratura craniana que pegou parte do seu cérebro, que tem neurônio, né? Eles, como fala, não vão renascer, né? Porque eles não sofrem neurose. Não, perdão. Porque eles não sofrem. Eles não vão renascer, porque eles não sofrem mitose. Há sim um processo conhecido como neurogênese, que ocorre no adulto, que células-tronco se transformam em neurônios. Porém, é muito raro esse processo, ele quase nunca ocorre. E se ele ocorrer é no hipocampo, né? Nossa parte do cérebro é importante para o nosso aprendizado. Vale ressaltar ainda que o número de neurônios que a gente nasce assim, né? Desenvolve ali no embrião, quando o nosso corpo é formado, quando a gente sai da mãe, vamos dizer assim, é de aproximadamente 100 bilhões. Ou seja, é muito neurônio. Faz até sentido eles não sofrerem mitose, né? Mas é muito importante isso. Aí, outra parte muito legal é de falar do nosso cérebro. Por exemplo, perdemos essa parte do cérebro que controla nossos movimentos com a mão. Aí, tipo, nossa mão aqui, ficou parada, não consigo mais mexer os dedos, sei lá. Aí, nosso cérebro, outra parte dele vai aprender. Aí, ao longo do tempo, né, com fisioterapia, muita prática, para novamente aprender a mexer a mão. Tanto é que, por exemplo, você quebra um braço, quebra o braço direito, você é destro, né? Você tem que usar o braço esquerdo. Você, com o tempo, vai aprendendo. Aí essa é uma capacidade do nosso cérebro muito interessante. Se você perder parte dele que relacionada a um movimento, por exemplo, outra parte dele vai poder aprender. Mas vamos lá, voltando. Células da glia, os nossos gliócitos, igual a gente já falou, são células que vão dar suporte aos nossos neurônios. Eles vão ser menores, né? Porém vão ser mais numerosos. Vão ter 10 células da glia para cada neurônio. E ele vai formar praticamente metade do volume do nosso tecido nervoso.
As nossas células da glia vão ser os astrócitos, que seria essa daqui de azul, que ela vai estar responsável pela nutrição dos nossos neurônios, ou seja, passagem de substâncias para eles, uma vez que eles são células, precisam estar recebendo substância para síntese de proteína e tudo mais. E eles também vão ter uma função muito importante no isolamento de sinapses. Eles vão impedir que os neurotransmissores saiam pelo neurônio na matriz celular, né, e vão para outros neurônios, né, para não ocorrer, imagina, uma bagunça. A gente vai ver isso na sinapse de novo. Eu vou retomar isso daqui, porque senão vai ficar confuso agora. Torcer para eu lembrar. Mentira que eu vou lembrar. Ó, não, deixa eu deixar até aqui. Ó, sinapse astrócito. Pra eu não esquecer, hein, gente? Aí, e como que eles vão impedir, vão isolar as sinapses? Eles vão impedir a difusão dos neurotransmissores para outras partes, né? Para outros meios. E como que eles vão fazer isso? Eles vão capturar os neurotransmissores e vão metabolizar eles, ou seja, destruir, transformar em partes para outras substâncias, tudo mais. E ele também tem uma importante função na cicatrização do sistema nervoso. Ou seja, nesse local de perda de neurônio, caso você tenha uma lesão, os astrócitos vão poder, as células da glia sim, já fazem mitose, né? E vão poder ocupar esse local. Falando agora dos nossos microgliócitos, né? Os nossos microgliócitos vão ser uma espécie de... Olha que está faltando um acento aqui. De macrófago especializado. Ele vai estar presente apenas no nosso sistema nervoso e vai fazer a fagocitose de micro-organismos. Vai ser, então, uma célula de defesa. Seria essa daqui, ó, de laranjinha, no meu desenho. E lembra da diapedese do monócito, que sai do tecido sanguíneo para outros tecidos? É exatamente ocorrer essa parte. Os monócitos vão sofrer diapedese e vão se diferenciar em macrófagos mais especializados, que seriam os microgliócitos. Aí aqui, né, que a gente falou lá no começo, que aí nossa outra célula serão os oligodendrócitos ou células de Schwann. As células de Schwann do sistema nervoso periférico e os oligodendrócitos do sistema nervoso central. Eles vão compor a bainha de mielina. Essa parte daqui, ó, se for apenas desse jeito, seriam as nossas células de Schwann. Se possuir já esse corpo celular, vamos dizer assim, com essa, parece dois pezinhos aqui, né, gente? Mas não são pezinhos. Pode haver até mais de, como fala, mais de um aqui, ó. Pode haver um terceiro aqui assim, ó, no meio. Só que ficou muito curto aqui. Vamos puxar um daqui assim. Tum. São, como fala, extensões da nossa membrana plasmática que vão formar essa bainha de mielina aqui, fazendo com que os impulsos nervosos se propaguem mais rapidamente. Já vi questão comparando, né, o salto do impulso nervoso por conta da bainha de mielina com saltos de canguru. Aí pede para você explicar o funcionamento da bainha de mielina e por que ela tem a ver com isso, né? Seria exatamente esse salto daqui, ó, que o impulso nervoso sofre e com função, né, igual a gente já falou, de acelerar a transmissão dele. E esse daqui de pretinho, né, seria o nosso neurônio, que pode estar ligado a outros neurônios. Né? Vai estar ligado a outros neurônios. Aqui no vaso sanguíneo, né, que vai chegar as substâncias, o nosso astrócito vai pegar essas substâncias, nutrir o nosso, como fala? Fugiu, ó, nosso neurônio e tudo mais. Né? Vamos lá. Agora, uma parte, os impulsos nervosos ou potencial de ação. Só uma aguinha antes que é importante. Impulso nervoso ou também potencial de ação. Como que ele vai correr? Ele vai decorrer, né, vou melhor dizer, de um estímulo. Esse gráfico daqui, eu vou só falar um pouquinho dele agora, depois a gente volta nele certinho, depois que eu tiver explicado. Mas meio que vai chegar um impulso nervoso, né? Ou seja, um estímulo, um impulso nervoso não, perdão. Vai chegar um estímulo no nosso, pro nosso neurônio. Se esse estímulo gerar um potencial de membrana, a nossa membrana, no estado de repouso, vai ter um potencial de aproximadamente menos 70 milivolts. Se chegar num potencial de membrana de aproximadamente 55 milivolts, que é o chamado de limiar de disparo, se esse estímulo conseguir alcançar ele, vai ocorrer
esse impulso nervoso, que a gente vai ver certinho aqui, a abertura de canais de sódio, depois o fechamento deles, a abertura de potássio, a gente vai ver certinho isso. E depois a repolarização, né? Aqui embaixo a hiperpolarização, quando saiu muito potássio, aí eles estão ainda voltando, e depois voltar para o nosso potencial de repouso. Vão haver ainda os estímulos subliminares, que vão ser estímulos, como que fala? Que não vão alcançar o limiar de disparo, ou seja, não vão gerar impulsos nervosos. Aí vamos lá, como que funciona aqui nosso impulso nervoso? Deixa eu deixar assim, ver se tá pegando. Tá pegando. Tá aqui a parte interna da nossa membrana e aqui a parte externa da nossa membrana. A parte interna vai ter, igual a gente já falou, uma carga negativa comparada à carga externa. No repouso vai estar ocorrendo a bomba de sódio e potássio. Vai ser o funcionamento que ela vai estar funcionando para manter essa diferença de potencial. E por que fica positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro, sendo que a gente mexe com íons, né, com substâncias que são positivas? Porque a nossa bomba de sódio e potássio, enquanto mandar 3 sódios para fora, vão estar deixando entrar 2 potássios. Ou seja, você está mandando 3 cargas positivas para fora e recebendo 2 cargas negativas, o lado de fora vai ter mais cargas positivas, estando mais positivo do que o lado de dentro. Aí é importante falar, né, que aqui, ó, o sódio e o potássio vão estar sempre tentando entrar e sair por difusão. E o que não vai deixar, vai manter, né, essa diferença de potencial, vai ser a nossa bomba de sódio e potássio. Então, por mais que eles tentem, por conta da busca pelo equilíbrio da vida, né, a bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo, eu ainda não falei disso, né, que vai ser um transporte ativo, ou seja, gasto de energia. Para isso que a gente vai precisar de muitas mitocôndrias, para estar sempre gerando energia para essa nossa bomba de sódio e potássio. Até perdi que gente. Ela que vai manter esse diferente potencial. Vamos lá agora, de fato, para os nossos impulsos nervosos. Como que vai ocorrer? Recebeu o impulso nervoso, chegou, atingiu o limiar de disparo, pum, abertura dos canais de sódio. Vão haver, né, canais transmembranários, ou seja, da parte externa para a interna, que vai abrir, fazendo com que o sódio passe de dentro para fora, de fora para dentro, perdão. Aí, com esse sódio entrando, vai aumentar a energia dentro dessa. Vai aumentar o potencial da nossa membrana, né? Que é exatamente o que esse gráfico daqui vai mostrar pra gente, o potencial de membrana. Aí, ó, aqui, ó, ocorreu a abertura dos canais de sódio. Tá entrando sódio. Ó, vamos colocar aqui assim. Essa é complicada, né? Mais Na. Aí, quando atingir essa parte daqui de mais ou menos 40 milivolts, vai ocorrer o fechamento desses canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. Ou seja, o potássio que estava dentro vai ir para fora. E ó, é importante ver essa propagação aqui, ó, do impulso nervoso. Ele vai estar sempre passando para frente. Porque ó, o que vai fazer? Com a abertura de um canal de sódio, vai desencadear a abertura dos outros. Então, o estímulo vai abrir apenas os primeiros canais de sódio. O resto vai ser aberto por uma reação meio que em cadeia que vai acontecer. Aí vamos voltando, né? Abriu os canais de potássio, vai estar saindo potássio. Vai meio que inverter. Enquanto antes era sódio para fora e potássio dentro, aqui vai estar entrando sódio e saindo potássio. E pode ocorrer, né? Aí depois de sair os potássios, vai ocorrer a hiperpolarização, que vai ser uma parte que vai ter saído muitos potássios. Vai ultrapassar o nosso potencial de repouso. Vai ter um potencial de membrana inferior ao menos 70. Aí depois disso volta a funcionar a nossa bomba de sódio e potássio, né? E para tentar manter o potencial de repouso. E assim vira mais ou menos um ciclo. Essa parte daqui, né, entre o potencial de membrana em 0 mV e aproximadamente 40 mV, vai ser o nosso chamado overshot, que vai ser essa parte até atingir o máximo, né, do 0 até o máximo. Ok, e uma parte muito importante de ressaltar é esse tempo daqui, que eu acho muito interessante. Que isso daqui, ó, 5 milissegundos que ocorreu, é muito rápido, gente. Aí
vimos então os nossos impulsos nervosos, também chamados de potencial de ação. E é assim que vai passando de um neurônio para outro. De um neurônio para outro não, ao longo do nosso neurônio, né? Aqui, ó, lembrando para vocês, está movendo isso daqui, ó, seria meio que o nosso axônio. Deixa eu meio que puxar aqui para vocês terem uma ideia. Tá vendo essa parte daqui, ó? A gente vai pegar ela e fazer e lançar ela para cá. Toda essa parte daqui, né? Vamos dizer assim, seria essa parte, esse nosso desenho daqui. Nossa última parte da nossa aula, gente. Chegou rápido demais. Ó, o astronauta tá aqui. Não esqueci. Nem precisava da anotação. Que eu não estava esquecendo de jeito nenhum. Vamos lá. A sinapse. O que a sinapse vai ser? Ela vai ser a propagação, a passagem do impulso nervoso de um neurônio para outras células, né? Podendo essas células ser neurônios musculares ou até mesmo glândulas. Se for de axônio, deixa eu pegar aqui minha caneta especial, de axônio para neurônio, a sinapse pode ocorrer de axônio para neurônio, né? Ou de axônio para axônio, ou de axônio para corpo celular, ou de axônio para dendrito. Porque esses daqui, né, 3 a gente acabou de ver, né, gente, são partes do nosso neurônio. O mais comum é do axônio para o dendrito. Dendrito. Nossa, tá complicado mesmo de falar. E pode ocorrer também do neurônio para o músculo, seria uma sinapse neuromuscular. Lembra quando eu estava falando de músculo? Que, mandou um impulso nervoso para cá, aí abriu os canais de cálcio lá do músculo para que ele seja contraído e tudo mais? Vai ser essa sinapse que vai ocorrer, de um neurônio para células musculares. E também de neurônio para glândulas, né, que vai ser o neuroglandulares. Aí as nossas sinapses vão poder ser químicas ou elétricas. As elétricas vão ocorrer principalmente no nosso nervo óptico. Lá no fundo do olho, vocês lembram que tem uma partezinha assim, ó? Que é essa parte daqui, ó, com tanto de neurônio. Aqui, ó, nosso olho daqui assim, ó, mais ou menos assim, né? Aí essa parte lá do fundo vai ocorrer essa sinapse elétrica que vai estar um neurônio junto do outro. Não vai ter a fenda sináptica, que a gente já vai ver. E vão ser sinapses que vão ocorrer com uma velocidade maior, vão ser mais rápidas. Aí, ó, é legal de você pensar, tipo, na nossa visão, por que a sinapse tem que ser mais rápida? Vamos pensar lá nos nossos ancestrais, né? Porque é tudo uma evolução. Tá vindo um lobo, tá vindo um leão pra cima dos caras. Os caras têm que ver rápido, tem que receber todo esse estímulo, ó, de maneira muito eficiente. Ou químicas, que vão ser as mais comuns, né? E elas vão ser mediadas por neurotransmissores. As químicas no nosso cérebro, ao longo do nosso corpo todo, né? Para mandar para os músculos e tudo mais. E esses neurotransmissores, né, vão ser substâncias, podendo ser, como fala, algumas hormônios, né, como a adrenalina, também chamada de epinefrina. Aí temos também a acetilcolina, a noradrenalina ou norepinefrina, a dopamina e a serotonina também, e os neurotransmissores produzidos no corpo celular. Lembrando, fazendo a conexão, para isso um complexo de Golgi e retículo endoplasmático rugoso com muitas, como fala, bem desenvolvidos, eles que vão estar ali, ó, produzindo esses neurotransmissores nas nossas vesículas. Vamos lá entender então como funciona certinho isso? Tá aqui, ó, um neurônio ligando a outro, mas não tá ligado porque, ó, tem essa partezinha daqui. Aí eu dei um zoom aqui para vocês, ó, num botão sináptico com na célula pré-sináptica, aquela célula que vai mandar o impulso nervoso, e na célula pós-sináptica, aquela que vai receber o impulso nervoso. O que vai acontecer aqui? Chegou o impulso nervoso nos botões sinápticos, ou seja, nessa parte daqui, o cálcio vai ter grande importância. Quando chegar, né, nos botões sinápticos, vai abrir também canais transmembranários de cálcio, passando Ca2+ para dentro da membrana, e esse cálcio vai ter uma importante função fazendo com que as vesículas se fundam com a membrana plasmática do neurônio, com essa partezinha daqui, né, e liberem os neurotransmissores para o meio. Ou seja, tá aqui, ó, vamos imaginar, meio que uma parede. Vai ter a nossa... Calma aí, assim é mais fácil, né? Tô aqui igual o maluco. Tá aqui, ó, nossa membrana, meio externo, meio interno. Nossa vesícula. Entrou aqui, sem o cálcio, não vai ocorrer nada. Se tiver com cálcio, vai fundir. Fundiu, liberou aqui, ó, um tanto de neurotransmissor. Esses neurotransmissores vão ser recebidos, né,
por meio de receptores de neurotransmissores. Pô, criativo esse povo nos nomes, né? E vai ocorrer novamente, né, a abertura dos canais de sódio, aí todo o nosso impulso nervoso de novo. É isso, meu povo. E não é que eu esqueci de falar dos astrócitos, gente. Mas ó, vocês lembram na nossa imagem lá que tinha um tanto de pontinhos saindo azul? Se aqueles pontinhos saíssem para o meio, para o resto da matriz, ou poderia entrar em outros neurônios e ocorrendo uma sinapse muito louca em partes que nem deveriam estar ocorrendo naquela hora. Então, os astrócitos têm como função capturar também esses neurotransmissores e metabolizarem ele, transformando em outras substâncias dentro deles, né? Segue com o vídeo aí, gente. Não, olha aqui, ó. Fazer aqui um momento pra vocês. Tudo isso que a gente viu ao longo dessa semana, olha o tanto de coisa. Fala, deu para aprender muita coisa ao longo dessa semana, não deu? Vocês viram tudo de tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Entenderam agora todo esse conjunto de células que desempenham uma função muscular, contrair, nervoso, não acabei de falar, gente, propagar impulso nervoso, conjuntivo, que vai meio que juntar tecidos, mas vai possuir vários tipos de conjuntivo com diferentes funções. O epitelial, né, fazer o revestimento de parte do nosso corpo ou formar glândulas. Espero que vocês tenham gostado, gente. Já deixa o like aí, se inscreve no canal, segue a gente também, ó, Instagram, Além da Equação. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo de hoje, dessa série nossa de histologia. E ó, vambora que tô pensando em fazer um negocinho pra vocês. Quem sabe não sai daqui a pouco. Quem veio do futuro, aí já tá vendo isso no futuro, já deve ter até saído, meu. Então, ó, fica ligado que, ó, surpresinha pra vocês.